Olá, liceístas! Vamos dar sequência à última aula que falava sobre os defeitos de um texto, hoje abordando as qualidades que um texto escrito precisa ter. Quais são elas? Vamos conhecer agora. Adequação, clareza, concisão, coesão e expressividade. Vamos olhar uma por uma e ver como elas são importantes e como consegui-las. A primeira é a adequação ou a correção. Adequação às regras, aquilo que é esperado, também conhecido como correção, né? Que é uma qualidade que todo texto escrito precisa ter, né? Se aproximar ao máximo da correção para não causar prejuízos ao entendimento. Então, toda redação deve obedecer à norma culta escrita, evitando-se principalmente o quê? Gírias, que até podem ser utilizadas de maneira excepcional, desde que utilizadas entre aspas. As repetições inexpressivas, que também não acrescentam nada ao texto. Os vocabulários imprecisos, né? Não é exatamente aquela palavra que expressa a ideia que você quer colocar. Então, precisa ser utilizada a língua de maneira adequada, né? Sem contar a pontuação, a concordância, a regência, a acentuação, né? A ortografia de maneira geral. Um exemplo de impropriedade que nós devemos evitar. Tem um negócio que a gente sente, que é uma coisa tipo quando você sente dor no peito, né? Olha aí, um negócio, a informalidade. Eu não tenho a palavra certa para dizer. O significado da palavra negócio não é aplicado para essa situação. Porque se é algo que se sente, não pode ser um negócio. Coisa muito vago, tipo gíria. Então a gente deve evitar essas expressões. A mesma ideia poderia ser escrita de maneira mais clara, mais adequada com essa construção. No lugar do verbo ter, a gente utilizar o verbo haver, mais culto. Há um sentimento, porque se eu sinto não é negócio, é sentimento. Uma dor no peito, então é doloroso, né? Há um sentimento muito doloroso que nos atinge, às vezes, no peito, né? A mesma informação, só que dito de maneira mais organizada e com as palavras mais adequadas para expressar exatamente a ideia que a gente quer passar. Não é colocar uma linguagem requintadíssima, cultíssima, não é isso. É tentar buscar a palavra que seja adequada para expressar a ideia que nós precisamos passar. Então, vamos evitar palavras genéricas, tipo coisa, negócio, porque o significado delas é muito amplo, não tem como a pessoa entender exatamente aquilo que você quer dizer. Vamos ver se a gente consegue fazer isso em pequenos exercícios? Como é que a gente reescreveria essa frase adequando a norma escrita? O homem tem um troço que é o que separa ele dos animais, a liberdade. Um troço que é o que, né, dois queis, muito próximos, devemos evitar. Como é que nós poderíamos corrigir? Olha um exemplo. O homem tem algo que o diferencia dos outros animais, a liberdade. A mesma informação, sem gíria, sem um monte de ques. Essa é a única construção possível? Não, gente. Eu poderia dizer também, a liberdade é o que diferencia o homem dos outros animais, né? Colocando aí a liberdade em destaque, né, como sujeito dessa frase. Essa, inclusive, é a construção mais comum. A gente poderia encontrar várias maneiras de dizer a mesma informação, com outras construções possíveis e adequadas, desde que evitássemos essas repetições e de que evitássemos essa linguagem informal. Reserve a informalidade para a fala, jamais para a escrita. A segunda qualidade é a clareza. Já sabemos que se eu pretendo passar uma informação ou discutir ideias, é necessário que esse texto seja claro para que a pessoa entenda o que eu quero passar, tá? Então, o texto precisa ser o que a gente chama de inteligível, da pessoa ler e compreender. Para isso, a gente vai ter que fazer o quê? Principalmente evitar ambiguidades e obscuridades, que são defeitos que nós falamos na última aula, né? A possibilidade desse texto ter mais de uma interpretação e também a dificuldade da pessoa conseguir captar essa informação, porque está mal construído, porque está mal organizado, porque tem palavras que não são adequadas, que tem palavras curtíssimas demais, ou porque a frase é longa demais. Para ter clareza é necessário o quê? Evitar frases longas demais. Quanto mais longa uma frase, mais ideias misturadas, mais fica complicado da pessoa entender. Muitas vezes ela tem que ler duas, três, quatro, cinco vezes para conseguir entender aquilo que a gente quer dizer.
Evitar palavras difíceis, não é concurso literário nem demonstração de conhecimento de linguagem, né? Ah, porque eu sou cultíssimo. Não é isso. A finalidade do texto é discutir ideias ou levar informações. E para isso precisa que seja uma linguagem acessível. Empregar vocabulário simples, porém culto, nada de gírias nem de palavras pela metade. Observe, obviamente, a correta pontuação da frase, porque uma vírgula mal empregada pode causar prejuízo ao significado desse texto. A pessoa vai entender algo diferente ou não vai conseguir perceber essa mensagem, vai faltar clareza. E também eu tenho que evitar inverter essa ordem direta da frase. Não é que seja proibido inverter. A gente pode inverter. Só que quando for fazer essa inversão, ficar atento àquilo que estamos escrevendo, para perceber se de fato essa informação vai chegar clara para quem está lendo. Como eu disse para vocês, a ordem direta é a maneira que a maioria de nós emprega a língua e recebe essa língua ao longo da vida. Então, nós temos mais facilidade para entender o que vem na ordem. A partir do momento que essa ordem é trocada, nós demoramos mais para compreender o significado dela. E não é isso que nós queremos numa dissertação. Nós temos aqui duas frases que estão com problema de clareza. Como é que a gente corrigiria? Olha lá. Moradores reivindicam centro de saúde com criatividade. Centro de saúde com criatividade ou reivindicam com criatividade? A expressão com criatividade ficou colocada depois de centro de saúde. Poderia ser aplicado para ela ou para o verbo reivindicar. Então a gente fica sem saber exatamente a quem está se referindo. Gera uma ambiguidade. Na letra B, museu reúne quadros com mulheres de Picasso. São os quadros que têm as mulheres de Picasso ou o museu reuniu os quadros e as mulheres de Picasso? Porque com também dá ideia de companhia. Fica complicada essa construção. Como é que a gente poderia corrigir? Olha uma sugestão. Botar com criatividade próximo daqueles que me interessam, que seriam esses moradores que reivindicaram com criatividade esse centro de saúde. Com criatividade poderia ficar inclusive depois ou antes do verbo também, né? Moradores, vírgula, com criatividade, vírgula, reivindicam o centro de saúde. Ou moradores reivindicam com criatividade o centro de saúde. Então, ele poderia ficar próximo ali do verbo que ficaria mais adequado, sugerindo que a criatividade é dos moradores, não do centro de saúde. E na letra B, uma possível correção seria: o museu reúne quadros de Picasso que representam mulheres. É a única forma? Não, vocês poderiam encontrar outras formas de redigir, conseguir passar a mensagem sem que houvesse ambiguidade. Eu chamo a atenção de vocês para a atenção. Terminou o texto, faça a leitura atenta, frase por frase. Como o texto é nosso, a atenção tem que ser redobrada, porque a gente percebe com muita facilidade os erros dos textos alheios. Os nossos a gente passa por cima. Então, essa leitura tem que ser calma, tem que reservar de fato alguns minutos para essa leitura atenta. Mais problemas, vamos ver? Família muda vendendo tudo. Tem mais de um significado, né? Na letra D, a sociedade não percebe o mal que a televisão faz a si própria. A quem a televisão faz mal? A ela ou à sociedade? Proibido entrar na loja de patins, na letra E. A loja é de patins ou a gente que não pode entrar de patins na loja? Vamos tentar corrigir? Família em mudança vem de tudo, né? Tira esse muda porque sugere tanto da família não ter a capacidade de falar, quanto da família estar se mudando. Então, se muda sugere as duas coisas, trocou-se para em mudança. A sociedade não percebe o mal que lhe é feito pela televisão. Agora sabemos nessa construção que a televisão faz mal à sociedade, não a si própria, certo? Como estava escrito ali. E na letra E, proibido entrar de patins na loja. Uma simples alteração da posição, né, que a gente chama de colocação. Pegou de patins e colocou próximo do verbo entrar. Então, nesse caso, vai poder se referir a ele, não mais à loja. Não é tão difícil corrigir esse problema, certo? Não é, mas precisa estar atento para perceber que há o problema. A terceira qualidade que todo texto escrito deveria ter é a concisão, né? Que é justamente o oposto do defeito que nós vimos na última aula, que era a chamada prolixidade, né? Quando você faz uso de palavras desnecessárias, mais palavras do que era necessário para expressar uma ideia. Então, tem um monte de palavras no seu texto que não tem função nenhuma, está lá só enchendo a linha. Eu usei mais palavras do que era de fato necessário para expressar essa informação.
Isso é a prolixidade, que é justamente a falta de concisão. Então, é a virtude de expressar um fato, uma opinião, com o menor número possível de frases e palavras, porque elas só devem ser utilizadas com economia, mesmo só aquilo que for necessário, evitando-se especialmente as redundâncias, né? Que é você utilizar 3, 4 palavras para passar a mesma informação. No exemplo abaixo, a gente tem um parágrafo aí, tão destacados para vocês, palavras em azul. Todas elas são completamente desnecessárias para esse texto. Vamos ler. Há algumas ocasiões em que é melhor ficar calado do que falar besteira. Eu posso contar um caso recente que me aconteceu há pouco. Eu saí da casa rumo ao bar para beber alguma coisa. Percebam vocês que não tinha nada planejado, apenas queria beber um pouco e ficar a observar os habitantes da noite, os boêmios. Foi então que algo totalmente inesperado aconteceu. É uma narrativa, né? Não é uma dissertação, mas para vocês observarem aí a quantidade de palavras desnecessárias. A gente conseguiria ler e entender a mesma informação sem todas essas que estão em azul, tá? Há ocasiões em que é melhor ficar calado que falar besteira. Posso contar um caso recente que me aconteceu. Saí de casa rumo ao bar, não tinha nada planejado, apenas queria beber um pouco e observar os boêmios. Então, algo inesperado aconteceu. Não precisava do quê, do totalmente, enfim. São montões de expressões que estão ali sem função nenhuma. Isso torna o texto prolixo, é cansativa a leitura, tem um monte de palavras e a informação poderia ser passada com menos frases e com menos palavras também. Cuidado, porém, com o detalhe, né? O excesso de concisão, tá? Porque tem gente que tenta enxugar demais, de maneira que tira até o que não deveria. E aí nós vamos ter um texto que vai faltar detalhes. A pessoa vai ler e não vai conseguir entender, vai ficar obscuro, porque ficou faltando informações importantes. Então, tem gente que tenta reduzir tanto que tira informações essenciais. Novidade inédita na área de informática agita o mercado. E compre uma calça e ganhe grátis um brinde. Vamos corrigir? Novidade na área de informática agita o mercado. Não precisa dizer que é inédita, porque toda novidade é inédita. E compre uma calça e receba um brinde, né? Ganhe grátis e brinde. Todas as 3 palavras passam a mesma ideia. Quarta qualidade que um texto precisa ter, a coesão, a famosa conexão entre suas partes de maneira adequada, utilizando conectivos, que podem ser as conjunções, os pronomes relativos, os próprios pronomes oblíquos, substituindo termos ou expressões que já foram usadas antes, tá? Pronome oblíquo, pronome possessivo, pronome pessoal, os pronomes substituindo essas palavras ou expressões. A organização do texto deve ser feita com nexos lógicos adequados, encadeando-se logicamente aí as ideias desse texto, tá? Muito cuidado com o emprego das conjunções, isso é muito avaliado na redação de vocês. Vamos ver um exemplo de problemas de conectivos, de coesão entre seus elementos e o que devemos corrigir. Deve ter uma forma de avaliar os candidatos, e isso não é possível apenas fazendo uma prova, onde os candidatos poderiam talvez ter ido melhor no dia seguinte ou no anterior por questões psicológicas, mentais ou o que for. Observem aí, a primeira oração para a segunda, nós temos uma ideia de adversidade e se utilizou o i. O mais adequado seria usar o mais, né, para dar a ideia de adversidade. Observe também o emprego do pronome relativo onde. A gente já estudou e sabe que deve ser empregado para substituir palavras ou expressões que passem a ideia de lugar. Prova não é lugar, então está inadequadamente empregado. Isso é muito avaliado numa redação. Se você está empregando a conjunção adequada, o pronome relativo adequado, se a regência está adequada, né? Porque as conexões são feitas também pelas preposições, então tudo isso vai ser observado. Olha uma sugestão. Deve haver uma forma de avaliar os candidatos, mas isso não é possível com a aplicação de uma única prova, pois o seu desempenho pode variar em dias diferentes, graças às condições psicológicas. Por exemplo, é a mesma informação, mas empregando o conectivo adequado no lugar do onde, o pois, que vai explicar por que uma única prova não é suficiente, e usando o mais em vez do i para dar a ideia de adversidade. Expressividade ou elegância, qualidade que um texto precisa ter, né? O que seria isso?
Quem redige deve buscar uma elaboração própria e expressiva da linguagem. Para isso, nós temos que evitar o que a gente chama de clichê, que é aquilo que todo mundo diz, aquelas frases feitas, os lugares comuns, porque o texto é meu, tem que ter a minha fala expressa nesse texto. Então, se eu construir um texto usando expressões que todo mundo usa, ele não tem a famosa expressividade. Exemplo de um chavão ou clichê. O homem de hoje não vive, ele vegeta na selva de pedra da cidade grande. Dizer que a cidade grande é uma selva de pedra é mais manjado do que andar para frente. O homem da cidade grande não vive plenamente, apenas luta pela subsistência como numa selva. Melhor do que dizer que ele vegeta, né? Utilizar uma linguagem figurada, que deve ser evitada. Vamos tentar fazer isso com essas frases que estão aqui? Vamos tentar tirar os clichês. Ó. O dinheiro não traz felicidade, pois nessa vida não se leva nada. Dois clichês juntos. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Poderia dizer a mesma informação de maneira mais expressiva, mais elegante, dizendo que o acúmulo de riquezas não garante a felicidade eterna, pois a morte iguala a todos, ricos e pobres. Talvez o mais importante da vida seja o quê? Valorizar aquilo que realmente conquistamos. É a mesma informação, só que de maneira mais elegante e mais expressiva, sem utilizar expressões comuns, expressões batidas ou manjadas dentro da sociedade. E como é que eu vou conseguir, então, essa expressividade, essa elegância? Ela é conseguida quando a gente observa as qualidades todas que um texto precisa ter: a concisão, a correção, a clareza, e também pelo conteúdo do texto, que deve ser o quê? De maneira original, o seu jeito de falar aquilo, né? O que todo mundo fala, original é seu. E criativo, se possível. Mas atenção, a elegância deve começar, lógico, pela própria apresentação do texto. A minha folha deve estar limpa, deve não ter rasuras, borrões, né? Então, evitar esse erro a todo custo. Errou, passa só um traço sobre a palavra errada e segue a vida normalmente. Se já viu esse erro depois que está passado a limpo, né? Não tem mais como escrever do lado, passe um traço e escreva um pouco acima dessa palavra. E a letra legível também é importante, né, gente? Sua letra é muito feia, escreva em letra de forma. Hoje se aceita a chamada caixa alta ou letra de forma, desde que você faça a distinção do que é maiúsculo e minúsculo. Então, a palavra que tem inicial maiúscula, você tem que escrever essa letra um pouco maior que as demais. Após escrever seu texto também, não deixe de fazer a minuciosa revisão, que é o que eu estou dizendo para vocês. Reserve minutos para a leitura atenta, a fim de sanar problemas. Frase por frase, não tenha pressa de ler. Vocês devem buscar novos exercícios de refinamento na sua escrita e jamais parar de tentar aprimorar. Gente, tem que escrever, só se aprende a escrever escrevendo. Pratiquem e boa sorte nas provas. Até a próxima!